Bom dia. Vamos continuar aqui o material de ontem, né? Ontem a gente parou em, deixa eu ver aqui, abandono de incapaz, a gente chegou a ver, né? Exposição de Chegou. Abandono de recém-nascido, omissão de socorro. Nós vimos aqui a finalidade, e aí a gente parou aqui a ação penal. A rixa. Aí vai começar na rixa hoje. Investigação penal, tirando a transmissão de doença venérea, todas as demais outras é de representação incondicionada, pública incondicionada. A transmissão de doença venérea, você é obrigado a ter a queixa da vítima, né? Condicionada tem a condição de a pessoa que tem que ir atrás dos seus direitos, vamos dizer assim, da justiça. E a incondicionada é incondicionalmente, independentemente da pessoa, o Ministério Público, através de, sei lá, dos seus defensores públicos, vão entrar com a ação. Vou pegar o fone aqui. Mas no Ministério Público, através dos seus procuradores, né? Defensores públicos é a Defensoria Pública. Ah, tá. O Ministério Público... O procurador é quem acusa, né? Tá. O Ministério Público continua a ação, vai solicitar... Na verdade, assim, quem vai tocar a ação, no final das contas, é a delegacia, né, da área, tomar conhecimento do fato, o delegado vai instalar inquérito, vai fazer todo o procedimento. Por exemplo, encontrou um bebê, sei lá, abandonado. A delegacia da área vai fazer toda a investigação, inquérito policial, acabou, vai mandar para o Ministério Público, e o Ministério Público vai dar continuidade à ação. Entendeu? Não tem como desistir. Apareceu a mãe aqui, sei lá, dizendo que foi ela e tal, não sei o quê, não adianta. É pública incondicionada, ou seja, não tem condição. O Ministério Público vai continuar, já que o Estado ele é o sujeito passivo imediato, né? Vamos agora para a rixa. Desculpa. Começar aqui a leitura. O capítulo 4, o título 1 do Código Penal, pune apenas o crime de rixa, que pode ser conceituado como uma briga, contenda entre mais de duas pessoas, cada um agindo por conta própria, na qual há prática de vias de fato ou violência recíproca. Aqui, o Código Penal visa a evitar que o delito fique impune, por não se saber quem deu início à briga, pois, se não houvesse o crime de rixa e não se soubesse quem deu início às agressões, não seria possível condenar a ninguém. Então, vamos lá. O Código Penal pune apenas o crime de rixa, que pode ser conceituado como uma briga ou contenda, né, entre mais de duas pessoas, cada um agindo por conta própria, na qual há prática de vias de fato ou violência recíproca. Aqui o CP visa evitar que o delito fique impune, por não se saber quem deu início à briga, pois se não houvesse crime de rixa e não se soubesse quem deu início às agressões, não seria possível condenar ninguém. Está previsto no artigo 137 do Código Penal. Vamos ver a capitulação. Artigo 137. Participar de rixa, salvo para separar os contendores, ou seja, o pessoal que está separando lá as brigas. Pena, detenção de 15 dias a 2 meses ou multa. Se ocorrer morte ou lesão corporal de natureza grave, aplica-se pelo fato da participação na rixa a pena de detenção de 6 meses a 2 anos. O elemento subjetivo, obviamente, é o dolo, não se punindo a conduta culposa. Parte da doutrina entende que os participantes da rixa são, ao mesmo tempo, sujeito ativo e sujeito passivo do delito, em razão das mútuas agressões. Contudo, eles nunca serão sujeitos ativos e sujeitos passivos da mesma conduta criminosa. Cada um será sujeito ativo na sua agressão e sujeito passivo na sua agressão na agressão do outro. A doutrina exige que haja 3 ou mais pessoas se agredindo mutuamente. Se for possível definir 2 grupos contendores, briga de torcidas organizadas, por exemplo, cada grupo responderá pelas lesões corporais. Não é necessário contato físico,
Pode ser praticada à distância, jogando pedras, paus, etc. Além disso, é plenamente possível o concurso de pessoas. Aliás, o crime é de concurso necessário, pois necessariamente deve ser praticado por mais de 2 pessoas. A participação pode ocorrer tanto na forma material, que empresta um pedaço de pau, por exemplo, quanto moral, que incentiva os contendores. O elemento subjetivo é o dolo de participar da rixa, salvo se entrar nela para separar os brigões. Não há previsão de modalidade culposa. A consumação se dá com o início da rixa, ou com a entrada do agente na rixa, com a efetiva troca de agressões ou vias de fato entre os rixosos. A concorrência de lesão é mero exaurimento. Mero exaurimento, irrelevante para a consumação do delito. Por ser crime que se consuma num único ato, unissubsistente, não há possibilidade de tentativa. Parágrafo único prevê a forma qualificada que ocorrerá caso sobrevenha alguma pessoa que participa ou não da rixa, quer dizer, que participa ou não da rixa, lesão grave ou morte. Nesse caso, a pena será de 6 meses a 2 anos. Entretanto, todos os participantes da rixa respondem pela forma qualificada, ou somente aqueles ou aquele que efetivamente causaram a lesão mais grave ou morte. É bastante dividida a doutrina, existindo várias posições. Prevalece o entendimento de que todos os participantes da rixa respondem pela forma qualificada. Aqueles que causam efetivamente lesões graves ou a morte de alguém responderão, além da rixa qualificada, pelos crimes de lesão corporal grave ou morte, a depender de cada caso. Há quem defenda, porém, que se o agente que deu causa à lesão ou morte for perfeitamente identificável, ele deverá responder por este delito em concurso com a rixa simples. Os demais respondem pela rixa qualificada. A doutrina majoritária entende que, mesmo que seu agente se retirou da rixa antes da ocorrência da lesão grave ou morte, responde pela forma qualificada, pois a sua conduta contribuiu para a existência da rixa. Entretanto, se o agente entrou na rixa apenas após a ocorrência das lesões graves ou morte, responde pela rixa simples. A ação penal é incondicionada também. O que ele explicou aqui? Que está lá aquela briga de torcida, né? Câmera filmando, né? Fazendo aquela filmagem ali, aquela briga de torcida, câmera filmando. O cara lá foi lá, puxou o revólver, foi na direção de um e, puf, matou. Da outra galera, do outra gangue, da outra torcida organizada. Então, esse cara é plenamente identificável. Doutrina, parte diz que ele vai responder pelo crime, né, de homicídio, mais a rixa simples, e a galera que estava com ele vai responder pela rixa qualificada, ou seja, aquela que teve como consequência a morte. Então, você entendeu? É que ele quis explicar mais ou menos isso. E aí tem a situação, né? E o cara... Opa, eu não lembrei a palavra, mas atinge os demais, né? Do grupo. Igual outra vez que eu lembrei, tem uma palavrinha, né? Mas na não rixa qualificada. Exime. Na rixa qualificada, eles não vão responder pelo homicídio. Quem vai responder pelo homicídio é o cara que atirou, se ele for plenamente identificado pelo cara, o cara que atirou, mas ele vai responder também, vai ser um concurso do crime, né? O crime é chamado de concurso material, ou seja, além de matar o homicídio, ele também está participando da rixa. Vai somar as penas, né? Já que em tese são dois fatos típicos diferentes. Quem estava na rixa e não deu tiro vai responder pela forma qualificada. E a outra explicação que ele deu aqui, que a gente leu, é que se o cara, antes de ter o tiro, participou ali da briga, da joga pedra, joga pau, mas saiu antes do tiro, ele vai responder também da forma qualificada. Apesar dele não ter visto o cara puxar a arma, já tinha saído um pouco antes, ele responde. O cara que entrou depois do tiro, chegou lá, já estava rolando a briga, um já tinha levado o tiro, já estava no chão e começou a entrar na briga da rixa. Ele só vai responder pela rixa simples. Porque o tiro foi depois que ele entrou na confusão, entendeu? Matou o cara. Então, tem muito mais aqui. Foi essa a forma aí que ele escreveu, ficou bem clara aí, o posicionamento da rixa. Vamos agora aos crimes contra a honra. Vamos lá.
Os crimes contra a honra são aqueles nos quais o bem jurídico tutelado é a honra do ofendido, seja em sua dimensão subjetiva ou objetiva. Honra subjetiva é o sentimento de apreço pessoal que a pessoa tem de si mesma. Honra objetiva é o apreço que os outros têm pela pessoa. É ligada à imagem da pessoa perante o corpo social. Então, já temos duas definições de honra. Honra subjetiva é o apreço pessoal que a pessoa tem de si mesma, ou seja, a honra subjetiva, tipo assim, eu me senti desonrado, né? Significa o seguinte, que eu, como pessoa, me senti mal, né? É uma honra minha. Agora, a honra objetiva é, sei lá, aconteceu uma situação em que as pessoas viram, né, uma pessoa fazendo algum ato ali de desonra para mim, e aí eu me senti também, né, que as pessoas começaram a me olhar diferente. Então, é uma honra objetiva, ou seja, é ligada à imagem perante o corpo social, me honrou na frente dos outros. Vamos lá, os crimes contra a honra são nos termos do CP, do Código Penal, 3: calúnia, injúria e difamação. CID, calúnia, injúria e difamação. Vamos estudar apenas um deles individualmente, após veremos algumas disposições gerais aplicadas a todos. Vamos na calúnia. Calúnia é imputação falsa a alguma pessoa de fato definido como crime. Está previsto no artigo 138 do Código Penal. Vejamos, caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Detenção de 6 meses a 2 anos. É comum os leigos confundirem calúnia com injúria e difamação. Mas vocês não. Vocês jamais poderão confundir. Calúnia, na calúnia, o bem jurídico tutelado é a honra objetiva do ofendido, pois o que está em jogo é a sua imagem perante a sociedade, perante o grupo que o rodeia. O tipo objetivo é a conduta de imputar a alguém falsamente fato definido como crime, e essa conduta pode ser praticada somente na forma comissiva, né? Não se admitindo na forma omissiva. Entretanto, não se exige que seja realizada mediante palavras, escritas ou faladas, podendo ser realizada mediante gestos, insinuações, calúnia reflexa. Ou seja, qualquer meio apto para provocar calúnia é admissível, como forma de realização do núcleo do tipo penal. A calúnia pode ocorrer quando o fato imputado não ocorreu, ou quando, mesmo tendo ocorrido, não foi o caluniado seu autor. Ia falar alguma coisa? Não. Então, vamos lá. Qualquer pessoa, em regra, pode praticar o delito sujeitativo. Entretanto, em alguns casos, algumas pessoas gozam de imunidade material, não praticado crime quando caluniam alguém no exercício da profissão, parlamentares, por exemplo. É o caso que a gente estudou de imunidades parlamentares, né? O parlamentar tem imunidade material nas suas opiniões, palavras e votos, né? Se eles falarem ali, eles estão, na verdade, na atividade parlamentar deles, né? Mas não é em todo lugar, né? Só dentro no exercício de suas funções, né? Dentro do ali numa votação e tal. Não, mas o parlamentar federal em qualquer lugar. O que não admite em qualquer lugar é o vereador. Vereador só na circunscrição ali do município dele. O deputado federal que estivesse lá no estado dele, não está aqui em Brasília, está no estado dele, dando uma reportagem sobre o assunto envolvendo a identidade parlamentar dele, também pode falar, não, ele é bandido, não sei o quê, tá, e ninguém pode processar ele, está dentro da atividade dele parlamentar. Chama unidade material. Unidade material. De palavras, opiniões e votos. Vamos lá. Qualquer pessoa, em regra, pode praticar delito sujeitativo. Entretanto, em alguns casos, algumas pessoas gozam de imunidade material, não praticando crime quando caluniam alguém no exercício da profissão, parlamentares, por exemplo. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, não se exigindo nenhuma qualidade especial. Até os mortos podem ser caluniados, quando se atribui a eles prática de crime, quando em vida, óbvio. Mas os sujeitos passivos, nesse caso, são seus familiares, nos termos do parágrafo 2º
do artigo 38, artigo 138, desculpa, 138 do TP. É punível a calúnia contra os mortos. Ou seja, alguém falar que o morto, né, quando em vida, cometeu algum crime. Mas, professor, então, o E o Lula, inimputável... que incriminou a esposa, ele não vai ser punido por nada, né? Os familiares dele, os filhos, né? Mas foi ele mesmo que acusou a esposa de ter, né, de ser a dona do negócio lá, né? Aí fica meio Mas complicado, aí, né? Porque ele é da família. mas ali é uma outra situação. Ali, por exemplo, não sei se você sabe, que tem duas situações. Você ser ouvido como testemunha e você ser inquirido como réu, né? Então, você inquirido em depoimento como réu, você pode mentir. Por quê? Porque você está sendo acusado e você tem o direito à ampla defesa, inclusive usar de mentira. Não sei se você sabe disso. Agora, se você for chamado a um processo como testemunha, você esqueci o nome, juramento, presta um juramento de testemunha. Juramento de testemunha, se você mentir, você vai ser processado pelo judiciário, entendeu? Porque você jura em falar a verdade somente a verdade. Então, se você mentir, você pode ser inclusive, acusado não de calúnia, mas de falso testemunho. Se você dizer que a pessoa... não sei, a outra pessoa pode também entrar com processo contra a testemunha porque está caluniado. Não sei, já vai responder. Nunca me debrucei sobre isso. Mas no caso específico ali do Lula, ele era o réu. Então, ele não está caluniando, ele está se defendendo. Entendeu? Então, pode chegar lá e meter a mentira, você não vai ser preso. A justiça entende que você pode usar todas as armas que você tem para se defender, inclusive mentir, né? A testemunha Pois não. é. A testemunha não. Eu não estou dizendo que o Lula estava mentindo, estou dizendo que no caso dele não há calúnia. Sim. E no caso da testemunha, se ele estivesse ali como testemunha, e no final do processo fosse julgado quem foi o autor do crime, não foi a mulher dele, ele teria prestado ali falso testemunho. Vamos lá. Mas, professor, então o inimputável não pode ser caluniado, pois não comete crime? Errado. A doutrina não é unânime, mas mesmo aqueles que entendem que o crime é tripartido, fato típico, ilícito e culpável, entendem que o inimputável pode ser caluniado, pois o artigo 138 não diz imputar alguém falsamente crime, mas diz imputar alguém fato definido como crime. Assim, não se exige que o ofendido seja culpável, imputável, bastando que o fato que lhe será imputado seja definido abstratamente como crime. O que ele está dizendo aí? Que o que está dizendo ali não é imputar falsamente um crime, é imputar falsamente um fato, como um fato típico a uma pessoa. Ainda que a pessoa, ainda que aquele tipo penal, aquele fato típico não seja punível, entendeu? Entendeu o que ele quer explicar aqui? É tipo assim, mas eu falei isso dela, mas se for verdade, ela nem vai ser presa. Mas não interessa. Você imputou um fato típico. E lembrando que a gente estudou, né, a teoria do crime. Então, você tem um fato típico, a ilicitude e a culpabilidade. Se você quebrar uma dessas pernas, você não tem o crime, né, o delito como um todo. E aí você não tem, né, a punição, não tem o processo criminal. Ainda que seja nesse caso que você tenha falado, a pessoa não vai ter repercussão, né, porque ela é inimputável, mesmo assim, né? Ainda que você tenha falado e ela, sei lá, não teve a ilicitude, né? Não vai ter a punição porque estava em estado de necessidade, alguma coisa assim, né? Não vai ter nenhuma situação que vá levar ela a ser presa, a detenção, a reclusão, ainda assim você cometeu a calúnia. Se não foi ela, né? E a gente leu ali no anterior, não sei se você percebeu, ainda que o fato tenha existido de verdade, né? O fato de ter existido de verdade, a calúnia, quando você fala que foi a outra pessoa. Tipo assim, morreu alguém ali, não fui eu.
realmente morreu alguém, mas você disse que foi eu, o crime existiu, mas não foi eu o autor, está me caluniando. Então, em tese, são dois tipos de calúnia. Um é você inventar o crime, que não existiu. Outra é ter o crime e você dizer que é outra pessoa. Entendeu? Os dois casos também está caluniando. O elemento subjetivo, continuando, o elemento subjetivo do tipo é o dolo, não se admitindo a calúnia culposa. Entretanto, devo lembrar a vocês da figura do dolo eventual. Assim, se alguém imputa a outro fato definido como crime, mesmo sem intenção de caluniá-lo, mas sabendo que é provável que o fato não tenha ocorrido, o dolo eventual, pouco se importando com as consequências do seu ato, cometerá o crime. No caso do parágrafo 1º, todavia, somente se admite o dolo direto, não eventual. Conduta daquele que, sabendo falsa imputação, a propala ou divulga. Ou seja, pode ter dolo eventual na calúnia. Ele não botou aqui o parágrafo 1º para a gente. Parágrafo 1º. Na mesma pena incorre quem, sabendo a falsa situação, propala ou divulga. Mas se alguém pratica a conduta com a intenção de caluniar, mas apenas para fazer uma brincadeira, nesse caso não é crime. É necessária a intenção de caluniar, não se punindo a conduta daquele que age com a intenção de brincar, ânimo jocante, ou de narrar o fato, caso da testemunha, por exemplo, que age com ânimos narrante. Se o agente imputa a si mesmo o fato definido como crime de maneira falsa, autocalúnia, poderá estar praticando o crime de autoacusação falsa. Artigo 341, a depender das circunstâncias, mas não calúnia. A pessoa que assume um crime que não foi ela, né? Proteger alguém, inventa crime. Calúnia contra o presidente da República, por questões políticas, configura crime contra a segurança nacional. Então, vai para outra lei, né? Que nem a gente viu quando um ataque contra a vida do presidente, para a Lei de Segurança Nacional. Não vi ninguém sendo preso aí, com várias acusações, né? Que ele é feito direto. Uhum. Aí tem que ver a acusação se é fato típico, né? Tem que ver se... Porque, às vezes, assim, como é que... a gente pode ver aqui se tem essa situação aqui. Porque uma coisa que a gente vai ver aqui a diferença de calúnia, né, difamação e injúria. Que a calúnia, você fala um crime, né? E falar um crime, você tem que dizer, né? Roubou tantos mil. Genocida. Uhum. Como foi chamado? Genocida várias vezes, né? Genocida. Então, genocida aí sim é um crime, é específico. Mas eu acho que você fala assim, roubou, ladrão, bandido, não tem muita... Está mais para outros crimes, né? Difamação do que para calúnia. Agora, falar genocida aí já está específico um crime. Já poderia entrar na Lei de Segurança Nacional, a apuração. Parágrafo 1º do artigo 178 traz ainda a figura equiparada que é a propalar ou divulgar calúnia, sabendo que o fato é falso. Aqui. Na mesma pena incorre quem, sabendo falsa imputação, propala ou divulga. Ou seja, o cara que ouve a história e começa ainda a falar. Entendeu? Não é o caluniador, é o fofoqueiro. Né? O fofoqueiro vai lá e continua... Quem repassa, né? Vamos dizer. Quem repassa, o repassador aqui. Na mesma pena incorre quem, quer dizer, na mesma pena é outra pessoa. Né? Sabendo falsa imputação, propala ou divulga. Começa a falar para todo mundo. Nessa modalidade equiparada, só se admite o dolo direto e não eventual, pois o tipo diz sabendo falso, ou o que exclui o dolo eventual. Ou seja, o cara sabe, o cara que vai provar lá, já conversou com a pessoa, falou, é mentira que eu estou falando, mas, pô, fala primeiro. O crime se consuma com a divulgação da calúnia em um terceiro. Não basta, portanto, somente o sujeito ativo, o sujeito passivo tenham conhecimento da calúnia, pois, como disse, tutela-se a honra objetiva, ou seja, a honra objetiva é preciso que as outras pessoas saibam, ainda que eu fique com raiva. Honra subjetiva é só eu sei, fiquei mal. Minha honra, fiquei triste, você falou isso para mim. A honra subjetiva aí. Subjetivo pode ser entendido como uma coisa interna. Né? Toda vez eu me sinto internamente, sei que haja alguém de fora me acusando ou falando algo. Aí objetivo é porque está sendo bem objetivo. Eu estou vendo que as pessoas estão me olhando todos, estão me julgando por algo que alguém falou.
Pode ser entendido assim? Desculpa. Sim. Toda vez que tu ouve no direito subjetiva, tem a ver as questões internas da pessoa. Toda vez, dolo subjetivo, né? Dolo direto, dolo subjetivo, dolo objetivo, dolo subjetivo. Toda hora, essas palavras vêm reiteradamente no direito. Não no direito penal, em vários direitos. Direito administrativo, você vai ouvir isso, né? Administração pública subjetiva. Aí, quando falar de administração pública subjetiva, você está falando das pessoas, subjetivo. Administração pública objetiva, você está falando dos órgãos, ministérios, autarquias. Então, toda vez que tu ouvir subjetiva, tu vai entender ser humano, pessoa interna. Depois que tu entende o conceito genérico da palavra, para onde você vai para o direito, você já faz essa analogia, né? Essa metáfora que o direito usa, né? Para essas analogias. Subjetivo lá é assim, provavelmente aqui é assim. Uma prova discursiva você consegue se safar, né? Você, opa, se no direito penal assim, no direito, sei lá, direito administrativo, e está perguntando aqui o que seria administração subjetiva, vou dizer que seriam as pessoas que fazem parte da administração pública, tipo servidores, agentes públicos, ou seja, matou a questão sem precisar saber que, na verdade, a resposta seria essa, trazendo uma analogia do direito penal. Vamos lá. Entendi, obrigado. Crime se consuma com a divulgação da calúnia um terceiro, certo? Aqui não basta, portanto, somente o sujeito ativo e o sujeito passivo terem conhecimento da calúnia, pois, como disse, tutela-se a... Vou até botar aqui. Tutela-se a honra objetiva. Então, tem que estar atento à honra objetiva. Por causa disso aqui, ó. Tem que tirar aqui. Bota aqui honra objetiva. Porque tem que estar atento aqui, ó. Tem dois tipos de honra. A honra subjetiva, que a gente acabou de explicar, o sentimento de apreço pessoal, individual seu, e a honra objetiva, que é ligada à imagem perante o corpo social. Então, a calúnia, ela foca nisso aqui. Então, para ter essa honra objetiva, vamos dizer assim, afetada, tem que ser outras pessoas sabendo dessa fala da pessoa. Trata-se de um crime formal, não se exigindo que a honra objetiva da vítima seja de fato atingida. Como assim? Exemplo. Vamos lá. Você vai grifar aqui, crime formal. Exemplo. Imagine que o infrator impute ao sujeito passivo um fato definido como crime, levando ao conhecimento de algumas pessoas esse fato. Imagine agora que estas pessoas não acreditem no caluniador, ou seja, não vejam ele com maus olhos. Né? Não afetou a honra dele para mim. Eu conheço o Edivan, conheço o William, não fariam isso. Mas você falou isso para as pessoas. Pois sabem da retidão e da lisura do ferido. Neste caso, não houve resultado naturalístico, ou seja, não mudou a mentalidade das pessoas em relação a mim, em relação a você. Mas, né, pois a honra objetiva do passivo não foi atingida. Isso é relevante para a consumação do delito. Então, é só o fato de você tentar arranhar a honra da pessoa falando para outras pessoas da situação. Mas, então, é incabível a tentativa, correto ou errada? Perfeitamente possível. A tentativa nos crimes formais é perfeitamente possível a tentativa nos formais. Como se o crime se consuma com a prática da conduta, não havendo resultado. Ora, sempre que podemos fracionar a conduta ítera dos crimes, poderemos ter a tentativa. Mas, imagine que o Rodrigo encaminhe para a Sabrina uma carta contendo um fato calunioso em relação a Débora. O Rodrigo envia para uma outra pessoa fato sobre Débora, envia para a Sabrina. Imagine agora que Débora intercepte a carta, né, antes que ela chegue ao conhecimento da Sabrina. Terceiro, nesse caso, houve uma tentativa. Admite, neste caso, a chamada exception veritatis, ou, no bom português, exceção da verdade, que nada mais é que o direito que o sujeito ativo possui de provar que o fato que ele imputa ao sujeito passivo de fato ocorreu. Ou seja, mostrar que não é calúnia, que realmente é um fato criminoso, tem conhecimento, tem provas. Né? Exceção da verdade. Vamos ver como é que ele trata isso. Entretanto, existe casos em que não se admite a prova de verdade, nos termos do parágrafo 3º do artigo 138. Vamos lá, parágrafo 3º. Admite a prova de verdade, salvo se constituindo o fato tratado crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível.
se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no parágrafo, no número 1, né, no inciso 1, do artigo 141. Se o crime imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Se constituindo o fato imputado de crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível. Mas se não se admite prova da verdade, vamos ver aqui o que já explica, e aí ela no código, né? Como aqui. No caso de um crime de ação penal privada, se não houve ainda a sentença irrecorrível. Assim, se o ofendido ainda está respondendo a processo criminal, não pode o caluniador alegar a exceção da verdade. Por isso que o cara é suspeito, né? Nunca é o culpado. Você não pode alegar que ele cometeu, que ele é o criminoso daquele tipo penal. Ele é suspeito ainda, não tem uma sentença, né? Porque é a sentença do artigo 5º lá. Só se será considerado culpado depois da sentença condenatória transitada e julgada. É o caso aqui. No caso de calúnia, se dirigir ao presidente da República ou chefe do estrangeiro. Se o fato aqui é imputado a qualquer das pessoas indicadas no 141, que está explicando aqui de cima. No caso de crime de ação penal pública, caso o caluniado já tenha sido absolvido por sentença penal transitada e julgada. Então, ou seja, você não pode alegar exceção da verdade quando a pessoa já está respondendo, né? Está respondendo, né? Está respondendo a ação e ainda não teve a sentença. No caso de uma ação penal privada, né? A pessoa está entre duas pessoas contendo. Você não pode também, com exceção da verdade, se dirigir essa calúnia às pessoas do artigo 141, número 141, que ele já trouxe aqui para a gente, que é o presidente da República ou chefe do governo estrangeiro. E não pode também, no caso de caluniar, já tenha sido absolvido, né? No caso de uma sentença penal transitada e julgada. Então, na verdade, se você falar um crime de uma pessoa que ainda não está nessa situação, e a pessoa diz, você está me caluniando, vou te processar. E aí você vai lá para o processo, chamado processo. Você traz provas que, na verdade, ela cometeu o crime, você não cometeu calúnia. Na verdade, você fez uma denúncia, né, contra a pessoa. Com exceção disso aqui, porque, na verdade, o cara está respondendo o processo. Entendeu? E no processo ele pode ser inocente. Você está falando que ele é um criminoso, mas chega lá na frente, a pessoa dá a sentença e, na verdade, não foi ele. Mas, na verdade, é uma calúnia. Por isso que a calúnia é, ainda que... E se chegar lá na frente e ele for absolvido? E aí? Também cometeu calúnia. Ok, entendi. Entendeu? Não, por fim de tudo, é melhor ficar calado, porque mesmo, por exemplo, vamos supor, há provas. Você tem provas ali que o cara cometeu aquilo que você está falando, né? Aquele crime. Mas, por algum motivo lá, o advogado dele arrumou uma brecha lá e foi absorvido. Então, ele pode entrar com ação contra mim, né? É melhor você denunciar, né? É melhor você fazer uma denúncia, né? Em vez de fazer a denúncia vai para os órgãos. Porque a denúncia, você, na verdade, sim, você está levando os fatos que você acha que podem ter ocorrido. Você não está caluniando. Aí, nesse caso, você pode ter a questão da dúvida, né? Entendeu? Você pode dizer, eu acho que eu vi, eu acho que eu sei. E aí o inquérito é para isso, é para apurar se isso é verdade ou não. Você não está caluniando a pessoa. Você vai lá, entendeu? É melhor você fazer isso, né? Do que fazer uma calúnia. Fala na delegacia e dizer, olha, esse cara, assim e tal, não sei o quê. Entendeu? E aí, em tese, você não está caluniando. Você depois, se quiser fazer, só nem em termos de mídia social, influência. Depois vai lá, pega o boletim de ocorrência, ó, fui lá, denunciei a pessoa. Aqui, ó, tem a denúncia, fiz o boletim de ocorrência e fiz, né? Fui lá e fui testemunha desse crime e me apresentei na delegacia e falei isso. Você não está caluniando a pessoa. Você foi na delegacia, fez um testemunho de um crime, a delegacia vai apurar. É diferente de você vir numa rede social, Instagram, Facebook, e começar a falar da pessoa. Você está caluniando ela, porque se lá na frente não tiver o crime, essas coisas todas, você vai pagar multa, indenização, danos morais, pode ser punido, né, até com
multa aqui no Código Penal, ser multado. Diferente de você pegar e ir lá na delegacia fazer, né, a ocorrência, dizendo que foi testemunha disso, que tem provas desse crime, e depois você vai na rede social, se você quer prejudicar a pessoa, em tese, prejudicar, que eu estou falando, não é prejudicar não. Quer fazer o que a gente vê hoje em dia, porque hoje em dia a calúnia ocorre muito nesse meio social, né? Meio social, falando rede social, Facebook, Instagram, YouTube, que é onde as pessoas começam a propalar as coisas hoje em dia, né? Ele botou aqui o caso da carta, mas hoje em dia ninguém mais vai mandar uma carta para alguém. Um e-mail pode ser, mas hoje em dia o cara manda logo direto no WhatsApp, direto no Facebook, começa a falar para todo mundo. Vamos lá, finalizar aqui a calúnia. Parte da doutrina, com fundamento no artigo 523 do Código de Processo Penal, CPP, vem admitindo a chamada exceção de notariedade, ou seja, é possível ao caluniador provar que o fato que ele imputa ao ofendido já é de conhecimento de todos, não havendo, portanto, qualquer legitimidade de sua conduta. É o caso de o cara já é tipo um político famoso, né? Um cara de gente já tem processo, já, né? Tem sites, né? Blog já falando, e você vai lá e mais um a falar. Então, aí você já não está cometendo calúnia, você só está falando que os outros já estão falando. O ideal é o cara que é esses influencers, né, digital, essas coisas, chegar e falar, eu vi em tal site, não sou eu que estou inventando. Mas depende, tem cara que quer ganhar fama, né, daquilo. Quer ganhar mais seguidores, essas coisas. Vamos lá, difamação. Então, finalizou a calúnia. Difamação. A difamação, a semelhança da calúnia, também tem como bem jurídico a honra objetiva. Lembrando, a honra objetiva é a honra que envolve mais de uma pessoa. Tem que dizer para um terceiro. Não adianta eu só falar... Envolve outros. Uhum. Não adianta só eu e você, tete a tete, eu falar umas coisas para você. Você me caluniou. Não tem outra pessoa aqui. Como é que eu te caluniei? Você me difamou. Como eu te difamei? Só estava eu e você conversando no privado. Como é que ninguém está sabendo de nada? Então, falando na tua cara aqui, né? Por isso, então, né? É eu e você. Não então, tem outros aqui para você estar dizendo que eu estou te difamando. Então, não existe a difamação nem a calúnia, porque é honra objetiva. Difamar alguém, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Reparem que há uma diferença brutal em relação à calúnia. Aqui, o fato imputado ao ofendido não é crime, mas apenas ofensivo à sua reputação. Exemplo, imagine que Ricardo respale para a vizinhança que Roberta anda atraindo sua esposa. Roberto anda atraindo sua esposa, tendo inclusive entrado no motel no dia X, às 22 horas, acompanhado de sua amante. Fato atípico, mas ofensivo à sua reputação. Nesse caso, não haverá calúnia, pois o fato não é definido como crime, embora seja ofensivo à sua reputação, à reputação do difamado. Haverá, portanto, difamação. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Temos, portanto, um crime comum. O sujeito passivo também pode ser qualquer pessoa, não se exigindo qualquer qualidade da vítima. Cuidado, não se punha difamação contra os mortos. Na calúnia, você pode ter contra os mortos, né? O tipo subjetivo aqui também é o dolo, direto ou eventual, não se admitindo a forma culposa. A consumação também se dá quando um terceiro toma conhecimento do fato difamatório, independentemente de acreditar ou não no fato, né? Que é o caso também da calúnia. Precisa outras pessoas acreditarem na calúnia. Lesão da honra objetiva, ou seja, mais de uma pessoa tem que saber. Tentativa é possível na forma escrita, fracionamento do iteris crime, ou seja, na forma escrita você pode interceptar a carta. Cuidado, a exceção da verdade aqui só é admitida se o ofendido é funcionário público e a difamação se refere ao exercício das suas funções, nos termos do parágrafo único do artigo 139. Parágrafo único. A exceção da verdade somente se admite se o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Exemplo do que ocorre no crime de calúnia, no crime de difamação, parte da doutrina vem sustentando que não se deve punir aquela pessoa que simplesmente repete o que todo mundo já sabe, exceção da notoriedade. Ou seja, no caso de exceção, só no caso de funcionário público.
É o caso do... Eu não entendi essa parte, João. Exceção da verdade, esse termo eu não entendi. Vamos lá, deixa eu Aí ficou meio vago. pegar meu WhatsApp aqui, porque tem gente que não está copiando todo os artigos em si de uma vez só. Tá botando aos poucos. Lá na frente ele botava tudo e depois ele vinha explicando. Aqui está botando aos partinhos, aqui, parágrafo e tal. Explicar aí a exceção da verdade. Quando ele está falando de exceção da verdade, é o seguinte: exceção, toda vez que tu vê também ouvir no direito essa palavra exceção, é que você está dizendo uma defesa, fazendo uma exceção, fazendo uma defesa das coisas que você está litigando. Então, fazendo uma exceção. Exceção, na verdade, é como se fosse ouvir assim, uma defesa. Ouvir a palavra no direito exceção, estão ouvindo a palavra defesa. Assim, ouvir exceção, então quer dizer o quê? Defesa. O que ele está dizendo aí, exceção? Ele está dizendo o seguinte, peraí, só pegar o Código Penal, Civil, Comercial, 147. Ele está dizendo o seguinte: eu fiz uma calúnia, que é o que acontece, eu falei. Eu fiz uma difamação. Ok, só vai na delegacia, faz boletim de ocorrência dizendo, olha, a pessoa está me caluniando. Eu estou dizendo para o delegado que a pessoa está falando uma mentira, uma falsidade, um crime que eu não cometi, um crime falso. A pessoa está falando alguma coisa em relação à minha pessoa que é falsa, a minha reputação. Entendeu? Falar falsamente, certo? Sobre a minha pessoa. Ok? E eu sou chamado no processo. Né? Eu sou caluniador ou difamador. Sou chamado no processo. Na minha defesa, ou seja, na minha exceção é defesa. Na minha exceção, eu digo, na verdade, eu não estou caluniando. A verdade é essa, ou seja, exceção da verdade. Exceção da verdade, minha defesa é mostrar que o que eu estou falando é verdade, não é falso. Porque o tipo penal fala falar falsamente, uma coisa que é falsa. Se eu estou fazendo exceção da verdade, eu estou trazendo a verdade, é uma defesa de verdade, dizendo que isso que eu estou falando como crime, na verdade, é uma verdade, exceção da verdade. Entendeu? Na verdade, eu não estou falando falsamente. Existe, eu vi, eu tenho os documentos que provam isso, eu não estou caluniando ele. A justiça, ok, então, de um processo de calúnia vai se tornar um processo criminal contra ele. Que, na verdade, não é uma calúnia, é uma denúncia que ele fez aqui, mas fez abertamente na imprensa, essas coisas todas. Vai haver uma apuração. O que ele está falando é que, na difamação, a exceção da verdade só ocorre no caso do funcionário público. Ou seja, se eu falei que o funcionário público é desleixado, né, está, sei lá, né, rasgando papel, batendo xerox, sei lá, vai ser crime administrativo, mas contravenção administrativa e tal, depredando o patrimônio público lá, pegando, né, o papel A4 para estudar para concurso, as coisas todas, tem a punição na 8.102, PAD. Se o servidor público for na delegacia e dizer, olha, o Edivan está me caluniando, está me difamando, né? Eu estou pegando papel para estudar, né? Fazer resumo, essas coisas, imprimir material, eu posso fazer a sessão da verdade e dizer, não, está aqui, ó, tem a filmagem, bati foto no dia que ele estava pegando, tem a filmagem do setor, ele na Xerox, no servidor público. No caso ali de Roberto, no caso do Roberto, eu difamei o Roberto. Falei, pô, ele está traindo a mulher dele, né? E aí o cara, pô, está traindo a mulher dele, tal, sei que, então está cometendo uma calúnia. O cara foi lá e me denunciou, estou traindo minha mulher. Eu não posso chegar lá e dizer, não, mas é verdade que ele está traindo a mulher dele. Está aqui a foto. Mas ele não é funcionário público. O que ocorre na vida privada dele é problema dele com a mulher dele. Eu não posso dar uma de fofoqueiro na vida privada dele. Ou seja, eu cometi, ainda que eu mostre que eu falei a verdade, né, em relação a ele estar traindo a mulher dele, mas para o âmbito nosso aqui de quem está estudando, problema dele. Você não vai deixar de difamar, não vai deixar de ser um difamador. Não, mas é a verdade. Sim, mas é uma coisa pessoal, a intimidade dele. Se ele está traindo a mulher dele, problema dele.
Vai que a mulher dele aceita, na verdade, ele sair com outras pessoas, é um casamento aberto. E aí você está propalando isso como uma coisa, né, contra, né, a honra dele. A honra não, contra a reputação dele. Então, é isso que ele está explicando aqui. No caso do servidor público, se você mostrar a verdade, você não está no tipo penal. Você não está fazendo uma difamação. Entendeu? Quando você faz exceção da verdade, você está mostrando excepcionalmente a verdade de que não estou caluniando, só estou falando uma verdade. Falando verdade na frente para outras pessoas. E aí você em tese, né, é seu argumento de defesa, se for aceito que não for verdade, exceção da verdade, for confirmado, então você não cometeu o crime. No caso, de novo, no caso da difamação, não adianta provar a verdade no caso da pessoa só um particular. Porque, sério, tem a ver com a vida dela, né? Não tem nada a ver. A pessoa ela sai com duas pessoas, na verdade o casamento não é um casamento, na verdade não é um casal, é um trissal. 3 pessoas. Né? Isso aí só tem a ver com a pessoa. Não você provar que a pessoa convive com 2 outras mulheres na casa dele. O problema é dele. E ainda assim você vai responder por difamação. Uma injúria. Só tentar pegar aqui para ver se... Vai que o cara é mormon, né? Ou muçulmano, o cara pode ter mais de uma mulher. Não adianta você provar. 139. Aqui, ó. Depois eu leio aqui, que ele está lendo separado o negócio. Tem coisa pra caramba. Eu estou sentindo que ele está lendo separado aqui. Depois a gente lê aqui. Meu radiométrico. Vamos lá. Injúria. Diferentemente dos 2 primeiros tipos penais, a injúria não busca tutelar a honra objetiva. Lembrando, a honra objetiva é mais de uma pessoa tem que saber, além de eu e você. Mas a honra subjetiva do ofendido. Honra subjetiva é, você pode me injuriar no particular, nos termos do artigo 140 do CP. Injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou decoro. Pena, detenção de 1 a 6 meses ou multa. Imagine que Ricardo ofenda Carol, chamando-a de pobretona, né, de pobre, fedorenta. Nesse caso, o que está sendo violado não é a honra objetiva de Carol, sua imagem perante a sociedade, mas sua honra subjetiva, seu sentimento de apreço pessoal, pois a ofensa tem por finalidade fazê-la se sentir inferior, diminuída. Aqui não sei se ele vai falar, porque existe também a injúria, né? A injúria racial, que é você falar uma coisa especificamente em relação à raça da pessoa. É o que mais ocorre, né? As pessoas não botar racismo, que racismo é inafiançável, né? Então, não sei se você reparou, todas as que ocorrem na imprensa aí, fulano de tal foi injúria racial, porque o delegado não gosta de botar racismo, porque sabe que o cara vai ter que ficar preso. É muito difícil você ver. Acho que em Minas Gerais eu vi o cara botou o cara como racismo. Aprendi agora, achei que era a mesma coisa. Né? Não, injúria racial. Que era o nome mais bonitinho. Não, injúria racial é nesse caso aqui. Você vai só pena de detenção de 6 meses a multa. Porque o racismo é acima de 4 anos. Se você colocar lá no BO que o cara está cometendo crime de racismo, e o delegado não vai poder estipular fiança, não. O cara vai ficar preso. Eu vi um ou 2 casos só acontecer até agora, acho que em Minas Gerais e São Paulo, e realmente o delegado foi lá, botou racismo, a mulher ficou presa direto. E aqui tu vai ver, a pessoa presta um testemunho ali na boletim de ocorrência e vai. Vamos lá. Sujeito ativo e passivo também pode ser qualquer pessoa, não se exigindo nenhuma qualidade especial. Outra diferença gritante refere-se ao objeto da ofensa. Aqui não se trata de um fato, mas uma emissão de conceito depreciativo sobre o ofendido. Piranha, fedorento, safado. Ou seja, não é um fato, não estou dizendo nenhum fato. Na calúnia, eu estou falando um fato que pode ser criminoso. Né? Então, calúnia é um crime. Estou imputando falsamente um crime a alguém.
A difamação, estou imputando um fato depreciativo em relação à pessoa. É um fato que a gente chama aqui, que é a reputação, né? Imputando-lhe um fato, aqui, ó, um fato ofensivo à sua reputação. Vou ter que grifar aqui. Um fato ofensivo à sua reputação. No caso da calúnia, deixa eu ver a capitulação aqui, ó. Aqui, ó, imputando-lhe falsamente um fato, como que pode ser crime. Ó, falso fato, aqui, ó, fato, e um fato ofensivo à sua reputação. Na injúria, né, ofendendo-lhe a dignidade. Ou seja, não precisa ser um fato, um ocorrido. Só estou ofendendo, falando uma coisa em relação à sua pessoa. Você fede, você é maltrapilho, você não usa roupa direito. Então, tem uma emissão de conceito depreciativo sobre o ofendido, sobre a pessoa. Aqui, diferentemente do que ocorre na difamação e na calúnia, não se exige que um terceiro tome conhecimento da ofensa, coisa que isso dela é a honra subjetiva, sendo necessário que a própria vítima tome conhecimento das ofensas. Da mesma forma que os demais, o crime é formal, ou seja, se consuma com a chegada da ofensa ao conhecimento da vítima, independentemente do fato de ela se sentir ou não ofendida. Ou seja, a pessoa vai lá e te ofende, você, tipo, é um cara resolvido, nem te abala. Né? Tipo, você é muito burro. Sou burro. Mas eu posso pegar isso aí e levar para a delegacia, ainda que eu não tenha ficado ofendido. Né? Sabendo que isso daí é loucura desse cara. Né? Assim, você, por exemplo, falando para mim, você tem uma cara de índio. Eu sei que eu tenho uma cara de índio. Sei que minha família é descendente. Mas ele falou aquilo depreciando, querendo me depreciar. Ainda que eu não me sinta ofendido, ainda que eu não me sinta, tipo assim, sou resolvido em relação à minha aparência, eu vou lá e posso, né, abrir um BO e ir para o GCRIM, processar a pessoa. Vamos lá, atenção, na injúria nunca se admite prova da verdade, exception veritatis. Ou seja, aqui não tem prova da verdade nenhuma exceção, né, da verdade. Ou seja, eu falei que você é fedorento, ainda que eu prove que você é fedorento, não tem nada a ver com a história. Né? Ainda que eu diga você é feio, ainda que eu leve a foto para o delegado e mostre lá, o delegado, ele é feio. O delegado, cara, ele é feio mesmo, cara, muito feio. Mas aí, não adianta. Não tem exceção da verdade. Ele é muito feio, cara, mas, infelizmente, você injuriou o cara. Pode chamar o feio. E aí, parágrafo primeiro, estabelece duas hipóteses. Essa do feio aí foi top. É feio pra caramba, injuriando o cara. Chega lá, mas doutor, aqui a cara, doutor, realmente concordo, é feio, mas você está injuriando o cara. Não pode chamar o feio de feio. De forma pejorativa. Parágrafo primeiro, estabelece duas hipóteses que a doutrina classifica como perdão judicial. É o caso de provocação e de retorção. Vamos lá. O juiz pode deixar de aplicar a pena quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria. Ou seja, a gente chama quando a gente é moleque, de um apelidando o outro, um fica querendo fazer outro, e você responde uma coisa, e aí acaba cometendo uma injúria, mas, né, pode ter o perdão judicial. No caso de extorsão imediata, que consiste em outra injúria. Parágrafo 2º. Traz o que se chama de... Irmão, desculpa. Mas essa terceira aí eu não entendi muito. No caso de extorsão imediata. Extorsão não sei o que é, mas que consiste em outra injúria. Porque na verdade a pessoa te injuriou e você injuriou ela. Está chamando de extorsão imediata. No caso de extorsão imediata, o que é? Consiste em outra injúria. Significa o seguinte, né? Na verdade, assim, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a vítima. Só não te injuriou, ela te provocou. Te botou na situação de provocação. Aí você vai, se exacerba, né? Ô, seu orelhudo. Não. Aí você vai lá e responde. Não, aí é caluniou de novo. Aí é calúnia. A pessoa te chamou a atenção de uma coisa, sei lá, por algum motivo. Ela não está te caluniando, está te pressionando alguma coisa assim. Entendeu? Ela tipo assim, ela ofendeu de forma que provocou diretamente você.
Não está te caluniando, está te provocando. Entendeu? Trabalhar mais rápido, não sei o que, aquela coisa toda, aí você acabou injuriando ela. No caso da extorsão imediata, ou seja, voltar, é como se a pessoa tivesse te caluniado e você caluniado ela também. Entendeu? No inciso primeiro, a pessoa está fazendo alguma coisa, ela não está te caluniando, ela só está fazendo uma coisa que está te provocando, e aí você comete uma injúria contra ela. No segundo, no inciso, esse aqui, que você está perguntando o que é esse aqui, no inciso segundo, a pessoa cometeu uma injúria contra mim, e eu vou e respondo com outra injúria. Entendeu? Essa é a extorsão imediata. Consiste em outra injúria de volta. Parágrafo segundo. Traz o que se chama de injúria real, pois há contato físico de forma que a intenção da gente seja humilhar ou ofendido através de contato físico, tapa na cara, humilhante, por exemplo. Se a injúria consiste em violência de fato, que por sua natureza ou pelo meio empregado se considera alvitante, pena de detenção de 3 meses a 1 ano e multa, além da pena correspondente à violência. É necessário, ou seja, o cara acumula aqui, além da pena correspondente à violência. Ou seja, acumula. Se for lesão grave, o cara vai responder também. É necessário que o agente, nesse crime, possua a finalidade especial de agir, elemento subjetivo específico, consistente na intenção de ofender. Imagine que o Roberto dê um tapa no rosto de Vitor, apenas para machucá-lo, sem intenção de ofender. Ânimos injurientes. Nesse caso, era apenas lesão corporal e não injúria, pois ausente a intenção de humilhar. Então, você tem que dar aquela ação física com o objetivo de humilhar a pessoa, entendeu? E você vai responder tanto pela injúria quanto pela agressão. Se o objetivo não era humilhar, era só mesmo bater a pessoa, dar um tapa nela, aí você vai responder só por lesão de natureza leve. Só bateu a pessoa. Você não está querendo dar o tapa como uma forma de humilhação para ela. A doutrina majoritária entende que há concurso material entre o crime de lesão corporal e o crime de injúria se o agente pretende praticar ambos. Ou seja, se o agente quer lesionar e também quer injuriar. Outra parcela da doutrina, com mais razão, sustenta que não há concurso material neste caso, concurso formal impróprio ou imperfeito, ou seja, o agente pratica uma só conduta, visando praticar 2 ou mais crimes. Neste caso, aplica-se o sistema de cúmulo material, não confundir concurso material de crimes. Por que ele está falando isso aqui? Porque concurso material, existe 2 formas disso. O concurso material e o concurso formal. O concurso material é quando você pratica um crime, deixa eu tentar explicar para você ser rápido. Você pratica um crime, só que materialmente você cometeu 2 crimes. Eles concorrem materialmente. Seria o seguinte, eu pego uma pedra, e resolvo acertar, uma pessoa lá embaixo, especificamente uma pessoa. Né? E aí, quando eu jogo essa pedra, uma cadeira para acertar essa pessoa, automaticamente pega na pessoa a pedra e pega no carro. Eu cometi tanto a agressão de natureza grave na pessoa que queria acertar a pedra ou a cadeira que eu joguei, sei lá, de um local mais alto, de uma plataforma mais alta, mas eu cometi dano patrimonial, crime de dano no carro de uma outra pessoa. Ou seja, é um concurso material das coisas, porque eu joguei, logicamente, vai atingir também outra coisa ali. E aí, nesse caso, agora que vem, tem que rememorar, tem que vir a memória. Nesse caso, eu tenho um aumento de pena. Não há um acúmulo das penas. Você paga pela exacerbação do outro crime. Você tem um aumento de pena. No concurso formal, o que ele está falando aqui, você não... Na realidade, no concurso formal, você tem 2 ações. Como assim 2 ações? Eu vi a pessoa, que eu tinha raiva ali, vou dar porrada nela. Fui lá e enchi ela de soco, peguei um pau, dei um bocado de paulada nela, machuquei ela com pau, olhei o carro que ela tinha saído e bati no pau, bati com o pau no carro. Ou seja, eu tive 2 ações ali. Eu primeiro bati nela, espanquei ela, deixei ela no chão, depois fui e quebrei o carro dela. Aí é o chamado concurso formal.
E, nesse caso, eu vou responder pela pena desse, mais no outro crime. Porque um é um crime, uma ação, outra é outra ação. Não foi uma pedra só que eu joguei. Eu fiz eu tive dois dores. Eu olhei para o lado e tive o dolo de quebrar o carro dela também, além de ter dado porrada nela. E aí, no concurso formal que ele está falando aqui, é o caso de você ter o sistema de cúmulo material. Ou seja, o que é o sistema de cúmulo material? O sistema, tem dois tipos de sistema. O sistema de cúmulo material, ou seja, você soma as penas, e o sistema de exasperação. O sistema de exasperação, você pune a pessoa pelo crime principal e pega um aumento do que você exasperou, uma parte que você exasperou. Você não vai somar as penas, simplesmente. Tem um cálculo, eu não me lembro agora, mas é mais ou menos isso. É feita dizendo aqui, se você quis dar o tapa na pessoa com a questão de injuriar, tem uma dúvida, se é o concurso material, o cara que jogou uma pedra só, ou se é um concurso formal, quis dar o tapa e também quis injuriar ela. E você vai somar a pena grave, a pena de agressão, né, física, de natureza leve, ou se você vai só exasperar, pegar uma parte da outra pena. Né? É isso que ele está falando aqui, que é uma doutrina diferente. Quer dizer, a doutrina divergente. Vamos lá. A doutrina majoritária, vamos lá, majoritária, entende que é o concurso material, ou seja, como se tivesse jogado uma pedra só, entre o crime de lesão corporal e o crime de injúria, se o agente pretende praticar ambos. Ou seja, se a gente quer lesionar e também quer injuriar. Outra parcela da doutrina, com mais razão, sustenta que não há concurso material neste caso, mas concurso formal impróprio ou imperfeito. Ou seja, o agente pratica uma só conduta visando praticar dois ou mais crimes. Neste caso, aplica-se o sistema de cúmulo material. Não confundir com concurso material de crimes. 88. Vamos lá, parágrafo 3º. Por sua vez, traz a injúria qualificada, que é, no parágrafo 3º, traz a injúria qualificada, que é uma modalidade de injúria para a qual a lei prevê uma pena mais grave, em razão da maior reprovabilidade da conduta. Vejamos. Parágrafo 3º. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa, portadora de deficiência, essa é a injúria racial. Reclusão de 3 anos e multa, incluído pelo artigo 9459. Aqui a intenção do agente é ofender. Não confundam com o crime de racismo, no qual o infrator pratica uma espécie de segregação, de forma a marginalizar determinada pessoa em razão de alguma condição pessoal. Crime da Lei 7.716 de 89. Então, por isso que ele separa o crime de racismo de injúria racial. O que é injúria racial? Consiste o quê? Vamos lá. Na utilização de elementos referentes à raça, à cor, à etnia, à origem ou à condição da pessoa, idosa ou portadora de deficiência, com o objetivo da injúria, que é o quê? Ofender a dignidade ou o decoro da pessoa, utilizando, né, as características da pessoa, de raça, cor, etnia, religião. Aí, por isso que fica difícil. Quando é que é racismo? Né? Aí ele está falando que racismo seria segregar de forma a marginalizar determinada pessoa. Exemplo, se Marcela xinga a Juliana, chamando-a de favelada, fedorenta, a origem da pessoa pratica crime de injúria qualificada. Agora, imagine que Marcela proíba a Juliana de entrar na sua loja aberta ao público, apenas pelo fato de esta pessoa ser negra. Neste caso, há racismo, pois a ofensa se dá de forma indireta, mediante a prática de algum ato discriminatório. A doutrina entende não ser cabível o perdão judicial na injúria qualificada, nem na injúria... Cadê? Acabou aqui. Nem na injúria real. Disposições comuns. Vamos ver as disposições comuns, as três, né? É calúnia, injúria e difamação. Vamos lá. Aliás, calúnia, difamação e injúria, né? Na sequência dos artigos. Se o crime for cometido contra o presidente da República, ou chefe do governo estrangeiro, contra o funcionário público, no exercício da função, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, ou ainda contra a pessoa maior de 60 anos, salvo no caso da injúria, a pena do agente é aumentada de 1/3, ou seja, você aumenta 1/3
no caso, for cometido contra presidente da República, chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público no exercício da função, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação, ou ainda contra pessoa maior de 60 anos, salvo no caso de injúria, que você vai entrar no caso aqui da injúria qualificada, que a pena acho que é maior, ou não, injúria, portador de deficiência, condição de pessoa idosa, reclusão de 1 a 3 anos e multa. Aqui é aumentada de 1/3. Se o crime for cometido mediante paga ou promessa de recompensa, a pena aplicada em dobro. Alguém te pagou para fazer a calúnia, difamação e injúria. A injúria ou a difamação não é punível ser realizada em juízo, pela parte ou seu procurador, com a finalidade de defender seu direito. Se decorre de mera crítica literária, artística ou científica, salvo se inequívoca a intenção de injuriar, ou se é realizada pelo funcionário público na avaliação da emissão de conceito acerca de informação que preste no exercício da função. Entretanto, quem dá publicidade à primeira e terceira hipótese responde pelo crime. Ou seja, o que ele está dizendo aí? Ele está dizendo assim, que em juízo você não injuria ninguém nem difama, você está se defendendo ali, você pode se exasperar na hora da defesa ali, né? E falar alguma coisa, acabar ofendendo, injuriando, difamando a pessoa. Ou no caso de uma crítica literária, cujo objetivo não é necessariamente, né, injuriar a pessoa. Então, você tem que ter só esse cuidado para ver se a pessoa realmente não, que ela quer injuriar. Ou se realizar a funcionária pública na avaliação e emissão de um conceito. Mas, entretanto, ele é assim, quem dá publicidade à primeira e à terceira hipótese, ela responde pelo crime. Qual é a primeira? A primeira é no caso no juízo, né? No juízo, você está ali e aí foi gravado aquilo ali e você resolveu divulgar, resolveu dar publicidade daquilo. E no segundo é no caso do funcionário público. Então, na verdade, sim, você está no julgamento, viu que a pessoa chamou, né, difamou a outra, injuriou, ok, tá tranquilo. Agora, se você pegou aquele vídeo e deu publicidade desse vídeo que ocorreu na audiência, aí você já está cometendo crime. Né? Porque o que ocorreu ali na audiência está audiência. Agora, você externamente publicar na internet, você está cometendo crime. Né? Vai responder pelo crime. Se o querelado, né, que é um infrator, antes da sentença de primeiro grau, se retrata da calúnia ou difamação, não se aplica a injúria. Né, fica isento da pena. Ou seja, se você for lá se retratar da calúnia da difamação antes da sentença de primeiro grau, que é do primeiro resultado, você vai ficar isento da pena. Não, realmente eu menti, eu não cometeu o crime, no caso da calúnia. Ou no caso da difamação, você falou um fato, que ela estava traindo a mulher, mas realmente eu inventei da minha cabeça que ele estava traindo a mulher. Aí você é isento da pena. Atenção, em relação a retratação, a Lei 13.188 de 2015 incluiu o parágrafo único no artigo 143 do Código Penal, estabelecendo que nos casos em que tenha sido praticada a calúnia ou a difamação pelos meios de comunicação, a retratação deverá se dar, se assim desejar ofendido, pelos mesmos meios que foi praticada a ofensa. Ou seja, nesse caso de retratação, o que ele quer falar? Por exemplo, se você é o influencer digital, você fez lá a sua calúnia, né? Imputou crime falso a alguém, fez lá a difamação, imputou um fato, né, contra a reputação da pessoa, pelo meio de comunicação, Instagram, pelo Facebook, pelo YouTube, o ofendido, para receber a retratação, para ela ter validade de tentar a pena, ele pode exigir, não, tudo bem, quer se retratar? Vai lá e fala nos mesmos canais, entendeu? Vai lá e fala no Instagram, no Facebook, no YouTube. Então, tem que ser pelo mesmo meio de comunicação. Se alguém se sentir ofendido por frases ou alusões não explícitas, pode pedir explicações em juízo. Se o reclamado não prestar esclarecimentos, responderá pela ofensa alegada. Ou seja, no caso, se você ofendeu a pessoa, mas não foi explicitamente, foi, vamos dizer assim, acho que eu já vi um processo desse, não sei se foi que eu vi, cara.
Já lembrei. Foi um deputado, desculpa. Não, foi um secretário que botou um Twitter, tipo assim, meio subliminar. Deixa acontecer isso. Um deputado foi na justiça para ele explicar isso, né? Tratar isso aí que ele está falando. Quem não botou explicitamente, assim, botou assim, você é bandido, mas deixa sair a lista de tal lugar, né? Vai sair a lista da Odebrecht, sabe que nossa saiu assim? Ou seja, não botou e está dizendo assim, você é bandido e você também participou desse negócio aí, mas não botou, ele botou com outras palavras. Não citou nome, só deu a entender, vamos dizer assim. Só deu a entender. Jogou a isso. E aí não ficou claro. E, assim, para uma pessoa que não está no ambiente político, não entende aquilo ali que foi escrito. Você vai aparecer na lista? Não, porque ele está querendo. Mas sabe qual era a lista que ele estava supondo que a pessoa deveria aparecer. Aí eu vi o processo, ele pediu, pegou a cópia do Twitter, pediu para a pessoa explicar. Aí a pessoa deu uma explicação, cara, mas foi muito esdrúxula a explicação. Aí o cara botou assim mesmo, eu achei engraçado foi por causa disso, da explicação, né? Porque você é obrigado a pessoa explicar. Que a pessoa botou assim mesmo, você vai aparecer na lista do PF, da PF. E a explicação do cara que ele explicasse que lista é essa da PF. Aí o cara falou, não, o que eu falei para ele é que ele ia aparecer na lista do prato feito. Mas, na verdade, queria falar Polícia Federal. Ele está se defendendo, ele pode mentir, né? Não, mas aí é que é o caso. O cara pediu para explicar, eu explico o que eu quis escrever, né? Eu escrevi PF. E aí o cara retorquiu, né? No processo, eu vi o processo. O cara contou, mas todo mundo sabe que PF é Polícia Federal e tal, mas tá bom. Você entende assim, lá na minha cidade, no meu estado, PF é prato feio. Eu estou falando sério, depois eu te mando esse processo. Muito engraçado. Assim, lógico, essa é a Polícia Federal. Não sei, eu vou até ver depois do processo para ver se já acabou. Não sei o que é que o juiz decidiu. O juiz acatou a injúria, né? Ou não, né? Vamos lá. Eu só achei estranho que, assim, a pessoa, né, não foi direto. Então, ele não deveria nem, assim... Mas ele não... Aqui, ó, pelo que está falando... Ele se sentiu acusado, né? Ele não vai responder, porque ele fala assim, se reclamado não prestar esclarecimentos, responderá pela ofensa alegada. Ele prestou esclarecimentos. Por mim, que o esclarecimento dele é, tipo assim, botei lista da PF, é lista do prato feito, está passando fome. Não sei o que ele botou. Se safou, mas todo mundo sabia que não era aquilo. A ação penal é em regra privada, ou seja, em regra não é pública. Né? Ela é privada, ou seja, você tem que ir lá na delegacia fazer o registro de ocorrência e depois entrar na justiça, né? Entrar com uma ação no G15, Juizado Especial Criminal, uma ação privada. Privado aí deu um sentido de condicionado, né? Condicionado. Quando é privado, é condicionado. Existe ação pública que ela é condicionada a requerimento da vítima. Ela é pública. Ou seja, quem vai processar sou eu, o Ministério Público. Sou eu, o Ministério Público. Deixa eu explicar qual é esse tipo de ação. Tá me ouvindo? Pensei que tinha travado. Vamos lá. Quando a ação é condicionada, quando a gente bota lá pública, condicionada, significa o seguinte: eu vou processar o Ministério Público. Só que você tem que vir fazer uma queixa para mim. Tem que vir para mim. Eu não vou apurar nada, não. Você vai ter que ir lá na delegacia e dizer, eu quero que isso seja apurado. Aí o Ministério Público assume. Quando é privada, está dizendo o seguinte, é você que vai entrar na justiça contra a pessoa. O Ministério Público não vai intervir nisso. Você vai na delegacia, vai fazer o boletim de ocorrência, vai pegar o boletim de ocorrência, vai juntar as provas, né? E vai entrar com uma ação criminal contra a pessoa, entendeu? O Ministério Público não vai se envolver nisso. Quando é condicionada, significa que você tem que fazer um movimento, a partir daí o Ministério Público toma a frente e continua. Entendeu? Entendi. Condicionada, ela automaticamente envolve o Ministério Público, né? Uhum. De forma que você pública. pediu. Não, pública.
É porque é o seguinte, na verdade, está confundindo os conceitos. Vamos lá. Tem duas situações, tem a pública e tem a privada. Na ação penal pública, você tem dois tipos, certo? Você tem dois tipos. Primeiro tipo, incondicionado. Ou seja, não precisa ninguém vir aqui pedir, ninguém fazer nada. Eu já vou tocar o negócio. Condicionada, eu preciso que a pessoa que teve o bem jurídico lesado venha e peça para eu fazer o procedimento. Mas quem faz sou eu, o Ministério Público, porque ela é pública. Entendeu? E tem a incondicionada, significa o seguinte: alguém matou alguém. Precisa a família do cara que faleceu vir pedir para o Ministério Público, né, dar andamento na ação. Já é responsabilidade do Ministério Público, que é incondicionada. Agora, determinados crimes é condicionado. Ou seja, eu preciso que a vítima que levou uma lesão grave venha aqui. Ela não morreu. Eu preciso que ela venha aqui, vá na boletim de ocorrência e venha aqui. Não precisa ir no Ministério Público, mas vá na delegacia e a delegacia manda para o Ministério Público, né, a lesão grave. Aí ela é pública condicionada, porque a pessoa que foi lesada que tem que ir na delegacia e dizer: esse cara me espancou, entendeu? Quebrei minha perna. O Ministério Público toma a frente, né, do processo. No caso da calúnia, difamação e injúria, o Ministério Público não entra em nada. Você que vai ter que contratar um advogado para... No caso do juizado especial criminal, não precisa de advogado, é que nem juizado especial civil. Você vai lá e fala: a pessoa me caluniou, fui lá, já fiz o boletim de ocorrência, e vai chamar as duas. Porque tem também o juizado especial criminal, que você não precisa de advogado. Agora não me lembro, não. Estou chutando aqui, mas juizado especial civil não precisa de advogado, até 20 salários mínimos. Vamos lá, vou continuar aqui. Ação penal é privada, foi isso que a gente leu, salvo no caso de injúria real, na hipótese de haver violência. Aí, havia violência, já entra naquele caso que a gente está falando, já vira pública, já não é mais privada. Caso resulte lesão corporal dessa violência empregada, por se tratar de crime complexo, será ação penal pública, condicionada ou incondicionada, a depender da natureza da lesão corporal. Ou seja, se for leve, é condicionado, se for grave, é incondicionado, provavelmente. Entendeu? A ação penal é pública, condicionada, aqui está falando pública, condicionada à requisição do ministro da Justiça no caso de ofensa ao presidente da República ou chefe do governo. Então, tu falou: mas por que eu não vi ninguém sendo processado? Porque o ministro da Justiça não deve ter pedido ainda, né? Eu vi um bocadinho chamando o presidente de genocídio. Mas, nesse caso, como é uma ação condicionada, pública condicionada, precisa de alguém acionar o Ministério Público para ir atrás das pessoas que chamaram o presidente de genocídio. E esse alguém é o ministro da Justiça. Entendeu? Por isso, falar: mas eu vi um bocadinho de gente caluniando o presidente, aí, chamando ele de estar cometendo genocídio. Mas, como não é automático, o Ministério Público não pode pegar todo mundo aí que está no Facebook falando isso, no Instagram, no YouTube, e processar. Precisa de alguém movimentar o Ministério Público para isso. A ação penal é pública condicionada à representação do ofendido, no caso de injúria qualificada. Ou seja, o pedido tem que representar. A injúria qualificada é aquela injúria que a gente chama de injúria racial. Ou seja, precisa que alguém vai dizer: se alguém te chamou de negão, pô, William, você é negão, feio, não sei o quê, você é pobre, né? Mas o negão, é racial. Se você ficar para você, acabou. Você tem que ir lá. Eu acho que teve um caso desse, um tempo desse, uma menina que ela tinha sido já ofendida uma vez, deixou para lá. E aí, uma segunda vez, o cara ofendeu ela de novo. Aí, na segunda vez, ela foi, entendeu? Ou seja, ela já tinha sido ofendida por injúria racial. Ofendida, que eu estou falando aqui, é injúria, né? Ofendida só o termo genérico. Ela já tinha sido injuriada, quando o cara tinha cometido o crime de injúria contra ela. Ela não tinha feito nada, representado nada. Na segunda vez, ela foi lá. Está fechado o áudio. Não, estava só respondendo a minha mãe aqui, que ela perguntou um negócio. Não, tá. Finalizando aqui a aula de hoje, vamos lá. No caso, ficou meio estranho esse dia. No caso da ofensa, pode cortar a primeira parte.
Tá? No caso, no caso da ofensa contra o funcionário público em razão das funções, apesar de o Código Penal estabelecer tratar-se de crime de ação penal pública condicionada, o STF formulou o entendimento no sentido de que a legitimidade é concorrente entre o ofendido para ajuizar a queixa e o do Ministério Público para a ajuização penal, né, condicionada à representação, súmula 714. Ou seja, se você difamar, né, ou injuriar, cometer injúria contra o funcionário público, apesar de, genericamente, no Código Penal, está dizendo que ela é condicionada, que o funcionário público pesquise lá, na realidade, o STF, pelo artigo 714, diz que é incondicionada, né? Condicionada à representação. Vamos lá. Ele falou que no sentido para ajuizar a queixa do MP, desde o MP para a geração penal pública condicionada à representação. Ou seja, ela não é, ou seja, não vai depender por exemplo, no caso é privada, nos demais casos é privado, ou seja, você tem que contratar um advogado, né, e ele vai tocar ação no juizado especial, você vai lá colocar ação. No caso de funcionário público, a partir do momento que o funcionário público vai lá e diz, esse cara aqui me difamou, injuriou lá, estava fazendo atendimento dele na Receita Federal, foi lá na delegacia da Receita Federal, foi no ambiente federal, também foi na delegacia da Receita Federal. Você vai falar, prestar o depoimento, aquela coisa toda, e aí, depois que você faz essa representação lá, ou essa queixa na delegacia, o Ministério Público assume, vai atrás da pessoa, vem cá, você estava atendendo na Receita Federal, por que você tratou a pessoa assim, entendeu? Você chamou esses palavrões para ela, né? É o Ministério Público que continua. Você não precisa o funcionário público contratar um advogado para ele tocar essa ação, entendeu? O Ministério Público assume papel. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para ler. É porque, na verdade, assim, no código, né, no código ele botou coisa para caramba aqui. E ele foi só colocando aí. No código, vou ler aqui literalmente, rapidamente, para finalizar. Os crimes contra a honra, no código, no meu VADMEC. Os crimes contra a honra, ele pede para ver artigo 5º, inciso 9 e 10, e 56, 53 da Constituição Federal. 53 é a imunidade parlamentar material. Vê os artigos 519 a 523 do Código de Processo Penal. Vê o artigo 4º, a linha H da Lei 4.898 de 65. Vê o artigo 71 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, que é no Código que faz essas remissões. Vê o artigo 58 da Lei 9.504 de 97 e vê o artigo 7º, inciso, a linha inciso 5 da Lei 11.340 de 2006. Ele coloca aqui. 138, calúnia. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Vídeo, aí tem manda ver 519 a 523 do Código de Processo e do julgamento dos crimes de calúnia e injúria de competência do juiz singular. E 324, calúnia e propaganda eleitoral. Código eleitoral. Tem que ver a calúnia. Na mesma pena incorre quem, sabendo a falsa imputação, propala, o cara que é o fofoqueiro, é punível a calúnia contra os mortos. Exceção da verdade, ou seja, você defender, admite-se a prova da verdade, salvo se constituído o fato imputado o crime de ação privada, o ofendido não foi condenado por sentença irrecorrível, o cara não foi condenado, se o fato é imputado a qualquer das pessoas indicadas no inciso 1 do 41, que é o caso do presidente da República, chefe de governo, se o crime é imputado, embora em ação pública, o ofendido foi absolvido por sentença irrecorrível. Vê artigos 85 e 523 do CPP, do Código de Processo Penal. Vê artigo 325, parágrafo único do Código Eleitoral, admissão de exceção da verdade. Difamação, 139. Difamar alguém imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação, pena de 3 meses a 1 ano e multa. Vê artigo 325 do Código Eleitoral, difamação e propaganda eleitoral. Vê artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8.906 de 1994, que é o Estatuto da OAB. Tem que ver o que captura isso no Estatuto da OAB. Vê artigo 61 e 89 da Lei 9.099. Isso aqui é
É a lei do juizado especial criminal. Exceção da verdade. Para um, exceção da verdade somente se admite se ofendido a funcionário público, no caso da difamação. E ofensa é relativa ao exercício de suas funções. Via artigo 85 do Código de Processo Penal e via súmula 396 do STF. Aqui ele não falou essa súmula. Via a súmula 396, falou da 714. Injúria. Injuriar alguém ofendendo-lhe a dignidade e o decoro. Detenção de 1 mês a 6 meses ou multa. Via artigos 519 a 523 do Código de Processo Penal, do julgamento dos crimes contra calúnia, injúria, da competência do juiz singular, e 326 da injúria em propaganda eleitoral. E artigo 7º, parágrafo 2º da Lei 8.906, de 94, que é de novo Estatuto da OAB, e artigo 68 e 69 da Lei 9.099 de 95, que é o Lei dos Juizados Especiais. O juiz pode deixar de aplicar a pena, via artigo 107, inciso 9 e 120 do Código Penal. Quando ofendido de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, no caso de retorção imediata, que consiste em outra injúria. Se a injúria consiste em violência ou via de fatos que, por sua natureza ou pelos meios empregados, se considera evitante, pena de 3 meses a 1 ano e multa, além de pena correspondente à violência. Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição da pessoa idosa, portadora de deficiência, aí tem que ver aqui, parágrafo, tem que ver o caput, parágrafo 3º caput, com redação terminada pela lei 10.700 de 2013, essa modificação, vê o artigo 3º, inciso 4 da Constituição Federal, vê o artigo 145, parágrafo único do Código Penal, vê a lei 7.716, que é o crime de preconceito de raça ou cor, que é a lei do racismo, né? Vê a lei 7.853, de 89, que é pessoas portadoras de deficiência, Estatuto do Idoso, lei 10.741, lei 12.288, que é o Estatuto da Igualdade Racial, a reclusão, nesse caso, de injúria racial é de 1 ano a 3 anos e multa. Pena com redação dada pela lei 9.459. E as disposições comuns. As penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3, se qualquer dos crimes é cometidos contra, né, presidente da República ou contra chefe de governo estrangeiro, contra funcionário público em razão de suas funções, na presença de várias pessoas ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da difamação, da injúria, contra pessoa maior de 60 anos ou portadora de deficiência, exceto no caso da injúria, que ela já é qualificada. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, aplica-se a pena em dobro. Ou seja, esse cara foi pago por fazer aquilo em dobro. Exclusão do crime. Não constitui injúria e difamação punível. Ofensa irrogada em juízo na discussão de causa pela parte ou por seu procurador, que é no caso de juízo. Opinião desfavorável da crítica literária, artística ou científica, salvo quando inequívoca a intenção de injuriar ou difamar. Conceito desfavorável emitido por funcionário público em apreciação ou informação que preste no cumprimento do dever de ofício. Parágrafo 1. Nos casos dos números 1 e 3, responde pela injúria ou pela difamação quem lhe der a publicidade, ou seja, o cara publicar aquilo que foi discutido lá no tribunal. Retratação. Querelado que antes da sentença retratar cabalmente da calúnia e da difamação fique isento. 144, artigo 144. Se de referências, alusões ou frases se infere calúnia, difamação ou injúria, quem se julga ofendido pode pedir explicações dos juízes. Aquele que se recusa a dá-las ou a critério do juiz não as satisfatórias, não as dá satisfatórias, responde pela ofensa. Nos crimes previstos neste capítulo, somente se procede mediante queixa, que é mediante queixa seria no caso da ação, né, privada, salvo quando, no caso 140, da violência resulta lesão corporal, que é vira pública. Parágrafo único. Procede-se mediante requisição do Ministério da Justiça, no caso do inciso 1 do caput do 141, que é no caso do Presidente da República, deste Código, mediante representação do ofendido, no caso do inciso 2 do mesmo artigo, que seria do funcionário público, bem como nos casos do parágrafo 3º do artigo 140. Acabou. Então, é isso aqui que a gente viu hoje. A gente viu rixa e viu a calúnia, difamação e injúria. O irmão já viu um desenho chamado A Era do Gelo?
Já vi assim parte dele. Nunca parei para ver tudo. Tem um personagem que o nome dele é Cid. Não sabia. Então dá para memorizar. Aí fica em calúnia, injúria e difamação. Cid. Só o desenho dele lá já vai saber decorar. que é. Então, vou parar aqui a gravação. Vamos lá.